Oi, Caio. Oi, não sei se tá Tudo bom? tudo bem. Como é que tá meu vídeo? Tá tranquilo, tá Tá? ótimo. Aqui pra mim tá fixado, tá tipo, bom, ficou Não, tá estranho. tranquilo. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô ouvindo tranquilo. Ah, que bom. A gente entrou um pouquinho mais cedo, né? Para Uhum. fazer o teste, para ir vendo como é que funciona. Que é a primeira vez que eu faço uma chamada de alguém para participar comigo. Por isso que eu e o Caio a gente entrou mais cedo. Mas Legal. então a gente vai bater um papo aqui, né, Caio? Até Uhum. dar as 8 horas. O Legal. Paulo entrou, seja bem-vindo, tá, Paulo? Oi, Paulo. E hoje eu acho que vai ser muito interessante essa conversa. É uma conversa que é importante a gente falar, que no meio da dependência química o pessoal está falando muito sobre dependência química e eu penso que está ficando uma lacuna, né, Caio, sobre a questão das mulheres. Eu não estou vendo o pessoal falar sobre as mulheres. É, Não sei como é que você está percebendo isso. na verdade, você pegar todo o histórico, né, da questão do tratamento para as mulheres, quando começou a ter alguma coisa sobre, foi, sabe, no Ó, a final do Silvia século entrou, tudo XX. bom, Silvia? Ô, Silvia, foi no final do século XX que começaram até a fazer estudos. É uma lacuna que até hoje não é preenchida, né? Eu acredito que hoje nessa live a gente vai conseguir apresentar algumas coisas importantes sobre a parte desse universo do tratamento das mulheres e principalmente, né, quais são os fatores morais e sociais que impediram até o desenvolvimento de estudos, o desenvolvimento de tratamentos adequados. É um conteúdo bem interessante, de verdade. Sim, boa noite dela, tudo bom? Ai, que legal. Sim, isso é muito importante, né? Falar de dependência química, do tratamento de mulheres na área de dependência química, não tem como a gente não fazer esse contexto social, falar sobre esse contexto social, histórico, que as mulheres vivem em diversas áreas, né? Porque Uhum. falar de mulher é falar de luta, é falar de exclusão social, né? Então a gente vai ter que retomar um pouco desse panorama para a gente entender por que está acontecendo isso, né? Por que, a gente vê essa lacuna tão grande na área da dependência química também, né? Como em tantas outras áreas. Então, são muitas vulnerabilidades que a mulher está exposta. E a gente não tem como não fazer esse contexto histórico para a gente entender um pouquinho. Bom, mas já entraram algumas pessoas, né? Então, eu vou me apresentar, que tem algumas pessoas que entraram aí que eu não conheço, mas que bom que vocês estão aqui com a gente, né? É muito importante ver pessoas interessadas e pessoas querendo debater sobre a questão da dependência química nas mulheres. É um tema que a gente não pode deixar passar em branco, pessoal. É um tema que muitas mulheres estão sofrendo caladas, estão escondendo das pessoas, estão escondendo dos familiares. Então, nós que somos profissionais de saúde, ou as mulheres que estão passando por isso precisam de informação, precisam de apoio, precisam de suporte. E quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. Então, meu nome é Gleice Calaça, né? Eu sou psicóloga, eu sou mestre e especialista em dependência química. Eu atuo nessa área há mais de 10 anos e eu resolvi convidar o Caio, né, que eu estudei com o Caio também no curso de dependência química. O Caio se destacou por ser um grande profissional, um grande psicólogo, que atuou muitos anos também aí com as mulheres, né, Caio? Então, eu vou deixar você se apresentar um pouquinho para a gente também. Fala um pouquinho de você, Caio. Legal, nossa, obrigado, né, Gleice? Para mim, na verdade, é uma honra poder estar fazendo aí uma roda de discussão com você, né? Um excelente profissional, principalmente, né, assim, em nível Brasil, Brasília nem se discute, né, Gleice? Tá aí Obrigada. no top of mind mesmo dentro de Brasília. Estou muito feliz. Bom, eu sou o Caio, sou psicólogo, eu atuo na área de dependência química há 8 anos. Trabalhei na saúde pública durante 7 anos, com o público de situação de rua, e entre homens, mulheres, e venho atuando no tratamento de mulheres há aproximadamente 2 anos. Né? Trabalhei em instituições particulares, hoje eu estou no meu próprio consultório, continuo atendendo, né, mulheres dependentes químicas, e
realmente esse universo me chamou a atenção, porque, primeiro, para poder encontrar técnicas, estudos, eles, como eu falei até no começo, eles vieram aparecer muito no começo do século XXI, né? Então, assim, Uhum. e eu vi essas dificuldades, que o manejo que era possível com os homens não era possível com as mulheres, não encaixava. Então, foi para mim um grande desafio até conseguir aprender mais. Ainda estou aprendendo bastante coisa, mas é isso. E aí estou nessa luta também. Sou especialista em dependência química, e estou aí, né? Continuo atuando como psicólogo. Bom. Bom, a galera tá aí entrando, a Herta entrou, a Herta da Bahia, né? Pô, Trabalha lá legal. também com a violência. Que bom ter vocês aqui com a gente, Daniela. Coisa boa, né? É muita gente querendo divulgar informações realmente de qualidade e ajudar os outros. Acho que é uma grande corrente do bem, né? Que a gente vai formando. E como o Caio começou falando, né? Quando a gente vai falar sobre dependência química para mulheres, a gente tem que falar um pouquinho desse contexto histórico, né? Porque é uma área, dependência química já é uma área difícil de abordar, né? Uma área permeada de preconceitos, permeada de tabus. Quando a gente fala em dependência química voltada para a questão das mulheres, é mais difícil ainda, porque os preconceitos são ainda maiores, os tabus são ainda maiores. E aí a gente tem que entender um pouquinho como é essa questão da mulher, né? Como que é essa questão da mulher na sociedade, porque isso vai interferir o desenvolvimento de metodologias, de tratamento, como que essa mulher consegue acessar ou não o tratamento, né? Então, acho que a gente pode começar com isso. E aí, como você já tinha começado a falar, Caio, você pode explorar um pouquinho desse contexto histórico para a gente? Pô, claro, com certeza. Assim, como você falou agora, a questão da área de dependência química, o estudo e até a observação dentro do nosso país, é um processo que começou há 20 anos atrás, engatinhando, né? Um primeiro levantamento que foi feito em 2001 pelo CEBRID, né? Já fazendo essa relação entre os dependentes de álcool, né? Conseguiu ver que naquela época, dentro da questão homem-mulher, né, 17% dos homens tinham um problema, né, dependência de álcool, e 5,5% dessas mulheres também apresentaram. 4 anos depois, teve, na verdade, um estudo também pelo CEBRID, usando os mesmos parâmetros técnicos, e foi detectado um aumento, né? O número de mulheres dependentes de bebida alcoólica saltou, né, desses 5,5% para quase 7%. O que demonstrou, para mim, principalmente, né, e até para quem fez esse estudo, que dentro desses 4 anos não houve nenhum tipo de incentivo política pública para poder atender esse público. Uhum. Em 2006 foi quando teve um primeiro levantamento nacional mesmo, né, feito em relação ao consumo de bebida alcoólica. Foi uma pesquisa, vamos dizer, com bastante peso, né? O N foram de 3.000 pessoas, então já é um número bem considerável. A maior parte adultos, e foi a primeira vez que colocaram a questão dos adolescentes, entre 14 e 17 anos. Foi percebido a questão de Bacana. uma diminuição, né, da questão de dependentes de álcool, mulheres e homens. Mas foi percebido, na verdade, o aumento no consumo de bebida alcoólica pelos adolescentes. E um fato importante de se colocar é assim, quando fala homens e mulheres adultos na questão dependente de álcool, é muito grande a diferença, né? Seria quase que 3 homens para cada mulher. Mas quando isso é visto na questão da adolescência, o número é igual. Os jovens que fazem abuso de bebida alcoólica, tanto homem como mulher, é igual. Não tem essa Aumenta. diferenciação, Sim, né? Então, assim, sim. foi assim, uma das coisas que chamou muita atenção. E aí vem em 2012, né? Teve uma lacuna de 6 anos para o próximo estudo, né? Foi o segundo levantamento, aí com o N mais robusto ainda, Só 4.600 falar um oi pro pessoas. Gleidson que entrou, pro Renato. Que bom, Oi, gente, que vocês estão aqui com pessoal, a gente. legal mesmo. E dessa vez, nesse segundo levantamento de 2012, foi um número maior ainda de jovens, né? Foram 1.150 adolescentes que foram entrevistados. E, de novo, percebeu que a incidência de mulheres fazendo o uso abusivo de álcool
aumentou, né? Ficou, na verdade, junto com os homens adolescentes. E é uma grande E sobre, problemática. sim, e sobre isso daí, eu queria fazer uma pontuação, Caio, para a gente perceber, assim, como a gente vinha falando, historicamente, a mulher, ela tinha um papel diferente do homem na sociedade, né? A mulher, ela, a gente pensar mesmo em termos históricos, ela tinha um espaço mais limitado, né? Tinha uma expectativa, né? Uma representação social de que a mulher ficasse ali em casa, nos cuidados domésticos, cuidasse da família. Então, tinha uma limitação do contexto social da mulher. Aí, com as revoluções, com as lutas das mulheres, a mulher foi conquistando um maior espaço na sociedade, né? Ela foi conquistando maior liberdade, e com isso foi acontecendo uma série de mudanças, né? E a mulher foi tendo acesso ao mercado de trabalho, só que a gente ainda tem muita desigualdade, né? É importante a gente falar disso. A mulher, ela está agora nesse meio social, e ela está também bebendo mais, usando mais drogas, né? Mas ela também acumulou trabalho, né? A mulher, a gente vai dizer que algumas mulheres têm duplas, triplas jornadas de trabalho. Por exemplo, né? Agora na pandemia, a mulher ela tem acumulado home office, o trabalho com a casa, o trabalho com os filhos, o estresse aumentou muito, o salário da mulher não acompanhou na mesma proporção, a diferença entre homens e mulheres ainda é muito grande no quesito trabalho. Então, tudo isso sobrecarregou muito a mulher, né? E fez com que a mulher começasse a usar, né, outras substâncias por vários motivos, e esses também, né? Motivos esses que a gente falou dessa inserção da mulher, né, nesse mundo, que antes não fazia parte, essa sobrecarga da mulher. Então, a gente vê os resultados das pesquisas que você citou, o resultado justamente disso, né? Então, as mulheres, elas estão bebendo mais, elas estão usando mais droga, mas e aí, né? E as pesquisas? Por que elas não acompanharam no mesmo ritmo? Né? Porque a gente está vendo que as mulheres, elas estão sim fazendo esse consumo, elas precisam do tratamento, elas precisam de uma abordagem voltada para elas, mas a gente não vê que as pesquisas, as intervenções, os locais de tratamento acompanharam esse ritmo do aumento do consumo. Então, isso é muito preocupante, né? Isso é muito preocupante. E aí eu quis citar um pouquinho dessa questão da pandemia, porque a gente que, né, todos nós convivemos com mulheres, mães, filhas, né, esposas, é muito importante a gente estar pensando sobre isso, né? Como que essa mulher está hoje, né? E se essa mulher está fazendo um uso abusivo de álcool ou outras drogas para conseguir lidar com essas demandas. Porque a gente vai ver que o motivo que a mulher busca, né, fazer uso de álcool e outras drogas é um pouco diferente do motivo que os homens buscam. Então é importante a gente estar atento a isso no nosso, né, no nosso meio social, com as pessoas que a gente ama. Sobre o Lenard, né? Foi o Lenard que você citou, não foi, Caio? Foi. O Lenard foi uma pesquisa fantástica, né? Porque eles conseguiram fazer isso. Uma comparação entre 2016 e 2012. Né? E eu fiquei pensando, sabe, Caio, se a gente fizesse essa pesquisa hoje, em 2020, né? Se a gente comparasse 2006, 2012, 2020, que dados seriam esses que nós iríamos ter? Eu acredito que iam ser dados ainda mais alarmantes do que os dados de 2012. Isso com certeza. Principalmente por essa questão do isolamento, uma coisa que foi percebida, obviamente, né, dentro das pesquisas apresentadas a partir de delegacias da mulher, e alguns outros órgãos, né, por exemplo, até órgãos responsáveis pela venda de bebidas alcoólicas, né, por essa regulamentação, o número de venda aumentou muito. Se a venda aumentou muito, obviamente o consumo aumentou muito. Acredito que essa lacuna de 2020 ela vai promover, na verdade, ela iniciou muitas pessoas ao consumo de álcool e outras drogas e com certeza agravou o quadro de tantas outras. Assim, você estava falando sobre essas dificuldades, muitas vezes, na questão de embasamento e de estudos. Pra você ter uma ideia, as mulheres, devido justamente a esse contexto,
a mulher tendo aquela imagem da cuidadora que tem que ficar em Ó, o Douglas casa. entrou, que Ô, legal, tudo bem, Douglas? professor! Que responsabilidade, hein, falar com o Nossa, Douglas aqui. dá até A nossa, Michelle Douglas. também entrou, Que do Casa da Grande legal, Santa Maria, que bom. que legal, legal. E as mulheres, por conta desse papel, dessa dupla jornada, ou muitas vezes de ter que carregar esse papel social, a cuidadora, a que tem que ser a mantenedora ali do lar, enquanto cuidado ao filho, aos idosos, ao marido, foi se escondendo cada vez mais esse problema. O número maior de mulheres procurando um tratamento, ele começou a acontecer em meados de 1960. Né? Enquanto dos homens, né, você pega até pela própria história dos alcoólicos anônimos, né, é datado de 1900 e poucas bolinhas, assim, entendeu? Uhum. E os estudos só foram começar a ganhar peso no final do século. Ainda bem que, assim, no dia de hoje, né, em 2020, nós já contamos aí em banco de dados com mais de 26 mil estudos relacionados a mulheres, uso abusivo de álcool. E uma coisa que tem que ficar, que eu acho que é importante também, que aconteceu nessa pandemia, que é um fator que as mulheres sofrem também, e muito, é a questão da violência. A violência doméstica, ela disparou de um jeito, e sabe-se que situações de violência, assim como situações traumáticas, né, vivenciadas pelas mulheres, é o segundo principal fator para o consumo e para a iniciação do consumo. Né? Ele só perde para o primeiro fator, que é o relacionamento com um companheiro abusador de substância. Então, assim, Uhum. não fica difícil fazer esse paralelo. Aumento da violência doméstica, essa exclusão, todo esse papel da mulher, ela vai procurar um meio, né, vamos dizer, uma automedicação através de álcool e outras drogas. Uhum. Hoje, ainda, quando se fala em serviços, a procura do serviço, isso é um levantamento que não é tão distante, se enxergou que a cada 5 ou 6 homens que procuram um serviço especializado, tem uma mulher que procura o serviço especializado. As mulheres Uhum. procuram geralmente um serviço não especializado, levando primeiro, né, se esconder a questão, o problema com álcool. Isso somado com profissionais que não estão preparados para poder fazer essa observação da existência de um consumo, né? Uhum. E tornando, vamos dizer, que o problema da mulher como um problema banal, sabe? É um problema comum, ela está só deprimida, né? E Uhum. com um processo de medicação errado, né? Abusando muitas vezes de Uhum. tranquilizantes De e até ansiolíticos, de né? ansiolíticos, né? Existem algumas Uhum. medicações aí que estão hoje, sinceramente, para mim, tá ralando com outras drogas ilícitas. Um dos casos, né, são os Uhum. benzodiazepínicos. Então, a mulher caiu em todo esse contexto, em toda essa armadilha. Né? Porque não procura um serviço especializado, pois esconde a questão da dependência, porque, né, Uhum. um homem ficar embriagado é um sinal de masculinidade. Uma mulher consumir e ficar embriagada tem outros adjetivos É feio, negativos. né? Né? É feio, Sim. é E, feio. e aí, assim, é interessante você falar isso, Caio, porque da importância e da responsabilidade dos profissionais que atuam na atenção primária. Isso que o Caio falou, gente, é muito importante. Geralmente, as mulheres não vão chegar na atenção secundária, elas não vão buscar o CAPS, né? Algumas buscam, mas é a minoria. Então, a porta de entrada dessa mulher para o tratamento é a atenção primária. Elas vão num postinho, né, próximo da casa delas, com queixas inespecíficas. Né? E aí é muito importante que esse profissional tenha sensibilidade, tenha conhecimento para fazer uma checagem, uma sondagem sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas, para já iniciar a orientação e, se for o caso, para dar o encaminhamento, né, para os profissionais especializados. Outra coisa que o Caio falou que é muito importante, gente, é a questão da violência doméstica.
quem atua com esse público tem que fazer um monitoramento da questão da violência doméstica. Então, aumentou muito, né, a violência doméstica durante a pandemia. Nós estamos com dados alarmantes de feminicídio, né? As pesquisas mostram que isso tem uma relação com o álcool, sim. Então, a gente que atua com essas mulheres, a gente tem que fazer um monitoramento da violência das mulheres, das crianças. Temos que trabalhar muito junto com a rede social mesmo, dos serviços, né? Trabalhar junto com a vara da infância, porque às vezes as crianças vão precisar de um abrigamento, trabalhar em parceria com o PAV, o Programa de Atendimento da Violência, com o CRAS, com o CREAS, com o CAPS. Então, assim, não tem como a gente atender essa mulher de forma isolada, porque a mulher ela vai precisar de uma série de outros serviços, né? Desde de atenção na gestação, no pós-parto, né? No puerpério, até questões jurídicas mesmo, que nós vamos precisar dar conta com essa rede de serviço fortalecida. Então, o que eu poderia dizer para vocês nessa pandemia, né, para os profissionais de saúde, né? Vi aqui que a gente tem profissionais de outros estados. Vamos fortalecer a rede mesmo, né? A rede do município, para que a gente consiga atender de forma adequada e dar os encaminhamentos adequados para essas mulheres. Uma pergunta que alguém fez lá em cima, o pessoal perguntou se era mais fácil a mulher desenvolver a dependência do que o homem. Eu vou começar e depois o Caio complementa. Assim, a gente percebe que existe, a gente não, né? Existe sim dados que falam que existe uma maior probabilidade da mulher desenvolver a dependência, porque a composição corpórea da mulher, ela é diferente. Né? Então, assim, a quantidade de água no organismo, a quantidade de gordura no organismo. Então, nós temos uma série de características e de peculiaridades que façam que a gente não possa beber igual os homens, né? Então, achar que eu vou beber igual o meu companheiro e vou ficar bem igual ele, né? Bem entre aspas, eu não vou. Provavelmente eu vou desenvolver uma dependência muito maior. E aí vem aquele questionamento: peraí, se as mulheres desenvolvem uma dependência mais facilmente, por que essas mulheres não estão buscando o serviço tanto quanto os homens, né? Aí vem toda essa questão que o Caio já falou, que a gente já falou, da questão do preconceito, da culpa, da vergonha, do medo de perder a guarda dos filhos. Por isso que a gente vai ter que investigar isso lá na atenção primária, lá no atendimento mesmo, né? De rotina, se está existindo alguma questão em relação a álcool e outras drogas. Se você quiser complementar, Caio. Legal, claro. Boa noite, pessoal que chegou aí, legal. Eu vi alguns profissionais conhecidos, alguns amigos. Obrigado pela presença. Então, assim, entrando, né, aproveitando essa entrada da Gleice, atualmente nós já temos evidências científicas o suficiente comprovando que o modelo de tratamento para as mulheres tem que ser diferenciado do dos homens. Nós já temos evidências comprovando isso. Ponto. Dentro das questões fisiológicas, né, tanto o homem quanto a mulher, por exemplo, na questão do consumo do álcool, existe uma enzima no estômago que é responsável por sintetizar o álcool. Né? Se não me engano, é desidrogenase alcoólica. E qual que é a grande questão? O homem, quando ele faz o consumo abusivo, ele não tem a diminuição dessa enzima. A mulher, com o tempo e com o uso abusivo, ela tem a diminuição. E essa enzima é justamente responsável para poder metabolizar o álcool e colocar o álcool para fora. Com a diminuição dela, a quantidade de álcool no sangue aumenta. Quanto mais tempo e mais intoxicação, mais problemas de saúde vão acontecer. Né? A diferença física. E também existem outras questões hormonais. Né? A própria ação do estrógeno sobre o metabolismo do fígado, né, explica, na verdade, a aceleração. É uma das explicações da aceleração para o desenvolvimento de problemas devido ao consumo. Né? É diferente a metabolização de álcool e também de outras drogas. É diferente. Né? E a mulher acaba tendo também prejuízos muito grandes que, de novo, vão entrelaçar com a questão moral, sabe? De novo, por exemplo, uma mulher que faz o consumo de bebida alcoólica ou de outras drogas durante a gestação, prejuízo no feto. Né? Os estudos apontaram que assim, o consumo de uma unidade de álcool, né, 10 gramas de álcool, que seria equivalente, tá, pessoal? Assim, a grosso modo, 100 ml de vinho, tá? Isso por dia,
um consumo disso durante a gestação, já traz perdas consideráveis para o desenvolvimento e crescimento desse bebê. Uma mulher que faz o consumo de 8 unidades por dia, né, já está dentro de um quadro aí de dependência bem grave, ela vai levar a situações, por exemplo, para o feto, como espinha bífida, síndrome de Down, né, e retardo mental. Nessa ordem, tá? O mais comum, o que mais ocorre, e em vários casos, aquela questão da síndrome fetal alcoólica. Então, de novo, a mulher tem um corpo diferente, o que ela também produz com o seu corpo, né, questão até de gestar, é diretamente afetada por conta do consumo de álcool e outras drogas. Tem um terceiro também sendo afetado ali. Então, a atenção ela teria que ser muito maior, muito maior. Né? A mulher, além do indivíduo ali dependente que sofre desse transtorno, ela também pode ser uma pessoa que vai gestar uma outra vida. E essa falta de atenção, né, principalmente você falou uma coisa importantíssima, atenção primária. A verdade é que assim, não precisam ser especialistas ali na linha de frente. Existem escalas, testagens super simples, que ali numa entrevista, num pronto-socorro, o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem vai conseguir, putz, espera aí, existe um consumo ali, existe um consumo dentro da família, mas nem isso. E muitas vezes é a E aí a principal gente causa. vê, Caio, a importância também dos profissionais que atuam na atenção secundária, dos CAPs, por exemplo, os CAPs AD, fazerem um matriciamento das outras instituições, né? Porque o profissional, muitas vezes, ele não sabe, não é nem culpa dele, né? Assim, ele não sabe, nunca foi apresentado, existem escalas muito simples, mas ele nunca foi atrás. Então, é muito importante que os profissionais da atenção secundária, os profissionais dos CAPs, os profissionais especialistas, ou mesmo que não seja de CAPs, um profissional que atua no consultório, né, consiga fazer um bate-papo, consiga ali fazer uma roda de conversa, e se for na saúde pública, um matriciamento, que isso já vai ajudar muito. E outra coisa que me preocupa muito, sabe, a gente falando desse aumento, né, do uso de álcool e outras drogas, essa preocupação nas mulheres, essa diferença, ou seja, não dá pra gente beber igual aos homens e nessa onda, né, porque somos diferentes biologicamente. Eu me preocupo muito com a questão das adolescentes, sabe, Caio? Uma das coisas que o Lenard trouxe pra gente nessa pesquisa, onde ele comparou 2006 com 2012, foi que as meninas, elas estão bebendo cada vez mais cedo, né? Então, nós temos, por exemplo, meninas de 2006, eu não vou lembrar a porcentagem aqui. Eu tenho aqui, eu já até anotei. Em 2006, a porcentagem das meninas que começaram a beber com 11 anos era de 1%. Em 2012, já era de 4%. Agora, se a gente for pegar a idade de 12 a 14 anos, as meninas que começaram a beber em 2006 era de 7%, em 2012 era de 13%, né? Então quase dobrou. Igual eu falei, se a gente fosse pesquisar hoje, como que não estariam esses dados? Então, gente, vamos ter cuidado com as nossas meninas, com as nossas garotas. É muito importante que a família, sabe? Ó, o Tadeu entrou, tudo bem, Tadeu? Que a família oriente as suas filhas, os professores, os psicólogos, né? Façam essa checagem, pergunte, porque a galera tá bebendo, a meninada tá bebendo e tá fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Então, assim, é importante a gente saber que essa realidade existe, porque as pesquisas trazem esses dados pra gente, e sabendo que isso existe, a gente conseguiu orientar essas meninas. Eu me preocupo muito, sabe, Caia? Assim, minha maior preocupação, sem sombra de dúvida, é com as crianças e os adolescentes. Porque a gente sabe que um dos critérios para desenvolver dependência é quanto mais cedo, né, o indivíduo começa a beber, maior a probabilidade dele desenvolver uma dependência no futuro. Sim, né? Então, sim. se o indivíduo começa a beber, a menina começa a beber com 11 anos de idade, isso é péssimo para o desenvolvimento, para a formação, porque a gente vai lembrar que ela não está com o organismo formado, que o sistema nervoso central não está formado. Então, essa substância vai afetar, né? Essa substância vai afetar o desenvolvimento neurológico dessa menina. E aí,
isso vai ter um prejuízo lá na frente. Um prejuízo que pode levar ela a desenvolver uma dependência na aprendizagem, né, no desenvolvimento da atenção, no controle de impulso. Então, uma série de prejuízos que vai acarretar o fato dessa menina começar a beber mais cedo. Então, a dica que eu dou para as famílias, né, para os pais e para os profissionais, seja de qual área, né, é aquela dica que está constando lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, de que nós somos responsáveis, né, pelas crianças e adolescentes da nossa comunidade. Então, não dá para eu saber que tem uma menina que está fazendo abuso de álcool, né, e outras drogas. Eu falo do álcool porque o álcool é muito presente na nossa sociedade, e simplesmente fechar os olhos para isso. Falar, não, né, tá bebendo em casa, tá bebendo com a família, com os pais, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Então, é muito importante a gente estar atento a isso. Eu acho que a internet do Caio tá um pouco ruim. Agora ele deve entrar. Eu vou continuando aqui. Então, gente, é muito importante. Entrou, Caio? Você ficou um pouquinho fora. Mas agora eu só queria aproveitar. Fizeram uma pergunta importante dentro disso que você está falando, relacionado acho que dentro do campo das políticas públicas. Lembrar que, assim, para a indústria, e isso não é novidade para nenhum profissional da área, os adolescentes são um novo mercado consumidor. Eles são um novo mercado consumidor, né? Então, bebidas coloridas, com gostinho, não é porque é legal, né? É um novo mercado consumidor e é esse público. E a pergunta foi assim, se o endurecimento, né, das regras para publicidade de bebida, isso melhora a situação. Existem vários fatores que podem contribuir, que são políticas públicas viáveis, né? Então, assim, pontos que são importantes, né? A disponibilidade. Quanto maior a disponibilidade, mais difícil. Preço, propaganda. Hoje nós temos políticas públicas que funcionam no Brasil, mas muitas são bem rasas, né? Mesmo porque a indústria, né, a indústria do álcool, ela fomenta muitas vezes, né? Eles fazem uma meia-culpa. Olha, nós produzimos a bebida, mas também investimos em estudos, né? E nós sabemos que não, né? Eles estão procurando esse novo mercado consumidor. E agora, né, o que vem sendo debatido nos últimos 3 anos é a questão, por exemplo, da liberação da maconha. A maconha que era a erva do diabo e agora é a erva medicinal, né? E as pessoas ainda muitas vezes estão se pegando assim, é liberar para fumar cannabis. Cara, não tem nada a ver com isso. Se você pega lá fora, né, Estados Unidos, Holanda, o mercado que eles querem são de produtos, por exemplo, refrigerantes com THC, doces com THC, né? O que eles querem é esse novo mercado consumidor, que são os jovens. E como a Gleice falou, o cérebro nem maturou, né? Não chegou à maturação. A última parte do cérebro que vai amadurecer é a parte onde tem esse controle de inibição, onde o adolescente consegue, né, tentar regular ali os seus impulsos. Com o uso, estanca, né, essa maturação do cérebro, e aí vai se tornar um adulto impulsivo, um adulto mais inconsequente, se predispondo a colocar em situações de risco. Obviamente, que os estudos mostram que as mulheres elas têm comportamentos menos impulsivos do que os homens adolescentes. Mas as mulheres adolescentes também se relacionam com os homens adolescentes. Sim. Então, acabam estando junto ali, expostas a toda essa problemática, né, seja de violência ou situações de risco. Então, sim. Assim... Sim. Uma coisa, alguém perguntou aqui, né? Uma pergunta que foi feita. Uma vez eu ouvi que uma pessoa só deveria experimentar álcool depois dos 25 anos. Claro, o ideal é nem experimentar. Faz sentido essa informação? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, gente, que eu acho importante. Quando o Estatuto da Criança e Adolescente, né, as legislações colocam 18 anos, gente, não é à toa, tá? Que a gente coloca essa proibição do uso de substâncias psicoativas como álcool somente a partir dos 18 anos. Porque até 18 anos, na verdade, 18 anos eu acho uma idade muito precoce, né? Alguns países a idade vai ser 21, o que eu acho mais adequado, né? 21 anos, e aí se a gente falar em 25 anos seria o ideal, né? Para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Mas 18 anos, pegando a nossa legislação,
É porque antes disso, o cérebro não está formado. Então, qualquer substância que eu utilizar vai interferir sim no desenvolvimento neurológico mesmo, né? Biológico desse ser que está em formação. Então, eu costumo dizer, não existe quantidade segura de álcool e outras drogas para adolescentes. Assim como não existe quantidade segura de álcool e outras drogas para gestantes. Então, assim, é muito importante a gente falar disso. E é uma questão importante quando o Caio fala, né, da legislação, foi a pergunta que teve aí, e a gente deve ter uma legislação mais restritiva ou menos restritiva. Eu queria dizer um pouquinho sobre isso, gente. Ninguém está falando aqui que deveria proibir o álcool, né? Porque isso não existe, porque na nossa cultura o álcool está muito presente, ele faz parte das nossas comemorações, né? Enfim, aonde a gente for, ou se você for no aniversário infantil, no batizado, em qualquer lugar vai ter álcool. Então, não é uma questão de proibir o álcool, mas é uma questão de não permitir que a indústria do álcool, como o Caio falou, faça o que está fazendo com as nossas crianças e com as nossas famílias. O que eles estão fazendo? Propagandas agressivas, né? Propagandas que violam o direito das crianças e dos adolescentes, que violam princípios fundamentais mesmo, como esse. Hoje, qualquer adolescente de 13 anos que quiser comprar álcool, ele vai conseguir. Porque a gente sabe que essa fiscalização ela não existe. Diferente de outros países, que não se compra. Em alguns países não se compra se você tiver menos do que a idade permitida pela legislação. Então, nós precisamos sim ter uma legislação, não é proibicionista, mas mais restritiva, mais responsável, sabe? Mais cuidadora com a nossa com o nosso futuro, com as sociedades futuras. Porque o que a gente está fazendo hoje, eu, sinceramente, Caio, eu considero até assim, um absurdo, porque a gente pegar, aí igual a gente vê, algumas pessoas falaram aí, né, que estão vendo como alcoólico em adolescentes. Então, o prejuízo é muito grande. Então, precisa sim, gente, ter essa restrição. Eu acho que essa é uma luta. Como a gente teve com o tabaco. Vamos falar do tabaco, né? Olha que coisa maravilhosa que nós conseguimos com o tabaco. O tabaco não é proibido. Quem quiser fazer uso de... Quem quiser fumar, né? O tabaco vai fumar. Mas você tem uma restrição de propaganda. Você não pode fumar em qualquer lugar. Você não compra se você for menor de idade. Então, a gente tem uma restrição que fez com que diminuísse os usuários de tabaco, né? E é uma questão que você influencia até na cultura daquela sociedade. Se a gente for pegar alguns anos atrás, era chique fumar, né? Era chique, era elegante uma mulher fumando. Hoje, se você fuma em algum lugar, as pessoas fazem cara feia, tossem, saem de perto. Então, a legislação influenciou diretamente nos hábitos de consumo daquela sociedade. Sim. Então, é isso que a gente gostaria, né, que fosse feito em relação ao álcool. Nada de proibir álcool, mas algo como restringir, fiscalizar, né, colocar leis mais coerentes. Então, uma propaganda visivelmente voltada para criança e adolescente é uma coisa que não pode ser tolerada pela sociedade, né? Porque os impactos eles são gigantescos. Até aproveitando, né, nesse stage, perguntaram sobre algumas questões fisiológicas. Muitos estudos apontam que a maturação completa do cérebro, a completa, é sim entre os 24 e 25 anos. É quando o cérebro, ele, né, a diminuição da massa branca e aumento da massa cinzenta, ele está maduro. O cérebro eu enxergo, eu consegui entender esse lance como se fosse uma fruta, né? Que começa amadurecendo lá de trás até aqui na frente. Depois que a fruta está madura, ela consegue resolver melhor as situações. O cérebro é a mesma coisa, né? E é claro, né, os estudos apontam sim que o consumo retarda a maturação do cérebro. Então, assim, entrando já nessa parte mental, eu acho importante também, em inglês, falar sobre alguns aspectos de ordem emocional e mental que as mulheres apresentam e que também são fatores de risco para o consumo e para o desenvolvimento da dependência. Né? Então, assim, dentro da experiência clínica, então, assim, não temos estudos também bem embasados, é mais experiência clínica, é uma situação normal, tá? Normal com muitas aspas, que quando uma mulher vive uma situação traumática, violência,
se desenvolve um padrão de consumo problemático, tá? Isso daí, em muitos registros mostra, né? Traumas, violência, abuso iniciam esse padrão problemático de consumo. E aí tem outros estudos que são importantes, teve um até, por mais que não esteja voltado para a dependência química, foi feito em São Carlos, eu achei muito legal, estou até lendo bastante sobre esse levantamento, a questão da incidência de comorbidades nas mulheres. Né? As mulheres que possuem algum tipo de transtorno, seja de humor, né, até de personalidade, entre outros, é muito maior do que o do homem. Isso já está comprovado. Existem algumas escalas também de fácil aplicação para poder detectar. Mas os principais hoje que acometem as mulheres são os transtornos de humor. Né? São os transtornos de humor, e eu volto a falar na questão da medicalização, da forma como ela é ministrada, de forma banal, né? A utilização dos tranquilizantes e também das anfetaminas, que é muito presente, né? Por exemplo, mulheres que apresentam também transtornos alimentares, ou mesmo que não tenham, né? Existe esse padrão. A mulher tem que ter determinado corpo, né? O padrão da beleza imposto. E isso também, onde ele se entrelaça com a problemática no tratamento? O que acontece? Quando eu pego uma paciente, por muitas vezes ela não quer parar de tomar os estimulantes, tá? Que ajudam a inibir o apetite, e tampouco parar com o tabaco. Por quê? E o discurso assim me aparece muito. Se eu parar de fumar, eu engordo. Se eu parar de tomar essa medicação, eu engordo. E para poder conseguir conscientizar que justamente a substância está promovendo a dependência, que o prejuízo é maior, ainda toda aquela bagagem da imagem social, do modelo, do padrão de beleza, ele tem uma incidência maior até sobre a saúde da mulher. Ela não quer parar porque ela vai sair do padrão, né, que lhe foi imposto, e lhe é imposto, né, até hoje. Né? Então, assim, esse alerta, né, que você traz pra gente, assim, que as mulheres, elas desenvolvem, né, as pessoas fazem isso, desenvolvem uma dependência também desses medicamentos, né, tranquilizantes, benzodiazepínicos. Então, é muito importante os profissionais estarem atentos realmente, porque é um padrão diferenciado, né? Eu queria também falar de um ponto, Caio, que alguém perguntou lá atrás, que eu não estou conseguindo acompanhar tudo que o pessoal coloca, sobre a questão da redução de danos, né? Alguém colocou isso, né? Redução de danos. A redução de danos, gente, ela é muito importante, sim, né? Ela é bem-vinda quando a mulher ainda não deseja, não tem esse desejo sedimentado de que ela quer parar de fazer uso de alguma substância, a gente pode iniciar com a questão da redução de danos. Eu sempre falo o seguinte, sabe, Caio? Você pode começar o tratamento em qualquer momento, independente se você quer parar ou não. Se você não quiser parar de fazer uso da substância da sua preferência, não importa, comece o tratamento, porque aí já tem essas técnicas de redução de danos, o profissional vai te acompanhar, então não precisa esperar, né? Porque às vezes a gente fica pensando isso, eu vou esperar a pessoa querer parar para começar um tratamento. Não precisa, né? Então aí nós vamos ter, eu não vou me alongar sobre a questão da redução de danos de cada substância, porque tem uma vasta literatura, né? Para cada substância tem técnicas e formas de redução de danos diferentes, mas em muitos casos vai ser importante sim trabalhar com a redução de danos. Isso, gente, vai depender do quê? Do plano terapêutico singular de cada paciente. Não tem como eu dizer, trabalha com redução de danos com todo mundo, não trabalha com redução de danos com ninguém, ou faz isso com todas as mulheres que vai dar certo, não faz isso com nenhuma porque não vai dar. É quando o Caio traz, né, das comorbidades, da dependência de medicação, já mostra pra gente o que? A importância de um trabalho interdisciplinar. Tá? Isso é muito importante. O profissional que atende a mulher que faz uso abusivo de álcool e outras drogas não pode trabalhar sozinho. Então, dificilmente um profissional sozinho vai dar conta dessa demanda. Então, tem que ter uma equipe multidisciplinar, geralmente o psicólogo, o psiquiatra, né, alguns outros profissionais ali no suporte. Geralmente, nós não temos uma única instituição que atua com ela. Nós vamos precisar, igual eu falei, de encaminhamento, de uma rede, de uma parceria. Então, além dessa equipe multiprofissional e dessa intersetorialidade,
né, de diferentes locais de tratamento, a gente vai precisar, a partir de uma avaliação minuciosa, né, essa mulher pode fazer redução de danos de acordo com as comorbidades que ela tem, com a história de vida que ela tem, com o desejo dela, se ela pode, o que a gente pode fazer, então, dentro da questão da redução de danos. Isso tem que ser pensado, gente, dentro de um projeto terapêutico singular para cada mulher que a gente atende. Então, quando o Caio fala que existem, sim, técnicas específicas, que a gente precisa pensar na questão de gênero, isso é muito importante, né? É muito importante a gente ter serviços que pensam... Uma coisa básica, por exemplo, sabe, Caio? Serviços que pensam na peculiaridade da mulher, que é a questão dos filhos. Por exemplo, tem mulheres que deixam de ir por tratamento porque eu quero me tratar. Mas com quem que eu vou deixar os meus filhos? E aí o serviço não recebe as crianças, né? Então, assim, porque o serviço, não julgando o serviço, longe disso, porque o serviço também tem uma série de questões que às vezes o impede, mas aí o serviço não consegue acolher aquelas crianças e a mulher não pode ir porque ela não tem como deixar essas crianças. Ou seja, desde a questão da acessibilidade, a questão das técnicas. Então, tudo isso a gente vai ter que pensar num plano terapêutico singular. O que eu oriento, geralmente? Se a mulher ela não quer parar o uso imediatamente e ela quer começar com a questão da redução de danos, bora lá, né? Vamos começar. O importante é a gente vincular essa pessoa, a gente acolher essa paciente, acolhê-la bem, fazer uma boa avaliação, a gente conseguir dar conta dessa demanda e as coisas vão acontecendo. Né? Porque quando a gente pensa na dependência química, às vezes, né, a dependência química, ela tem a dependência química não, às vezes a substância, o álcool e as drogas, ocupa um lugar na vida da mulher, um lugar muito importante, um lugar de destaque. E às vezes a pessoa não consegue tirar aquilo imediatamente. A gente precisa mexer numa série de outras coisas para tirar. Então a gente começa, né, com redução de danos e aí a gente vai vendo como que essa mulher vai aceitando. Geralmente, eu vou dizer da minha prática clínica, né? Aí o Caio, não sei se ele tem uma experiência diferente de mim, mas as mulheres que chegam fazendo essa proposta de redução de danos, depois de algum tempo de tratamento, elas já querem abstinência e elas começam a tentar abstinência. Não é uma coisa imposta pelo profissional, não é o profissional quem vai decidir, pelo menos assim, não sou eu quem decido. Né? Não sou eu quem decido se nós vamos aplicar abstinência total ou redução de danos. Mas nós vamos refletindo durante o processo e isso vai surgindo. E na experiência que eu tenho, a grande maioria dos casos, as mulheres depois elas começam, então, a buscar mesmo, né? Abrir mão daquela substância e melhorar os pontos que elas precisam melhorar na vida delas. Mas, volto a repetir, sobre redução de danos, sim ou não? Foque o plano terapêutico singular. Faça uma avaliação minuciosa. Não olhe só para a substância, né? Isso, Unida já traz para a gente. Quando a gente vai trabalhar com dependência química, a gente não olha só para a substância. A gente olha para a vida da mulher como um todo. Então, não vamos nos antecipar, porque eu falo isso porque às vezes existe até uma certa briga, né? Entre redução de danos e abstinência, o que é certo, o que é errado. Não vamos entrar nisso, sabe? Não vamos olhar para a droga. Vamos olhar para a mulher. Eu acho que isso é muito melhor. A gente olha para a mulher, a gente acolhe essa mulher, a gente acolhe todas as demandas que ela tem. E aí a gente vai desenvolvendo um plano terapêutico singular de acordo com o que ela apresenta, de acordo com o que ela traz. Não sei como que é a sua experiência, Caio. Eu queria até ouvir também. Então, eu trabalho, obviamente, né, tentando ajudar os pacientes a encontrar a questão da abstinência total, mesmo porque um processo de recuperação consistente, ele vem a partir da abstinência, mas considero sim a redução de danos como parte de um processo. A dependência química é uma doença crônica, ela não tem cura. Então, assim, entender que um dependente químico ele está tendo sucesso em seu tratamento porque ele está um longo período abstinente, isso não é uma verdade, assim como um dependente químico ter recaídas, né? Uma dependente química ter recaídas não quer dizer também que é um total fracasso. Então, assim, eu acredito que o próprio tratamento da dependência química, por ser uma doença crônica, são processos. E sim, a redução de danos pode pertencer a esse processo. Eu, sinceramente, como tratamento final, vamos dizer assim, vamos manter só isso como tratamento? Não concordo. Não concordo.
Eu acredito que ela pode compor um tratamento, mas ser o tratamento é uma doença, como eu falei, dependência química, é uma doença crônica. A pessoa chega a um estado ela se torna, não consegue responder por ela mesma. Teve até uma pergunta anterior, Gleice, falando assim, o que eu faço com uma senhora, uma idosa alcoólatra? Você matou. É assim, primeiro, pessoal, avaliação com profissionais especializados, tá? Porque existem pessoas que vão poder fazer um tratamento, por exemplo, em equipamentos, né, como CAPS, e tantas outras vão precisar de outros tipos de tratamento, né? Aqui no Brasil existe também uma outra cultura complicada. Eu trabalhei em instituição fechada, que é a questão das internações. É uma coisa que eu gostaria muito, Gleice, de colocar. Existem 3 tipos de internação no Brasil, né, pelo menos pela lei, tá, pessoal? Que é a voluntária, onde a pessoa se dispõe a passar por um tratamento internado, né, fechado. A involuntária, e essa involuntária ela só pode acontecer como? A partir da avaliação de um médico, é um ato médico, né, para poder determinar a involuntariedade numa internação. Ou seja, clínicas ou instituições que internam sem o ato médico, isso não pode, isso é crime, né? Chama cárcere privado isso daí, tá? E a internação que ela é obtida através de uma autorização do juiz, a compulsória. Comunidades terapêuticas não internam. A nova política de drogas ela é bem clara. Comunidade terapêutica não interna. Eu falo isso porque assim, muitas pessoas me procuram para pedir ajuda mesmo. O que eu faço? Eu estou pensando em internar. Eu falo, tá, para qual pronto-socorro psiquiátrico você vai levar? Não, eu tenho uma clínica aqui que me passaram. Não, peraí, olha, vamos levar um médico? Um médico que vai poder avaliar isso. É um profissional que vai poder avaliar qual é o grau de comprometimento, se essa pessoa consegue fazer um tratamento ambulatorial. Por muitas vezes, em muitos casos, dá para fazer no ambulatorial, sim. Sim. Né? São casos graves. E isso, assim, né? é muito importante, Caio, que mesmo se for necessário internar, é bom esclarecer isso para as famílias e para alguns profissionais. Gente, internação não é tratamento, não é o tratamento completo. As pessoas têm uma ideia de que a gente vai internar a pessoa e ela vai sair de lá curada. Então, internação, mesmo quando ela acontece, ela é um breve período no tratamento, mas o tratamento continua. Então, assim, é um momento, né, onde aquilo precisou acontecer por algum motivo e aquilo continua. Mas na grande maioria dos casos, o tratamento, a internação, ela não é necessária. Então, assim, a gente consegue fazer o manejo e muitas vezes a gente precisa de internação em hospital geral para fazer uma desintoxicação, uma internação. Então, assim, existem diversos tipos de internação. Então, acho que essa questão da internação daria até uma outra live, né, Caio? Daria, Porque desculpa. é muita confusão. Mas, assim, o que eu diria para as pessoas, né, se a gente for falar, interno ou interno, porque esse é o que a gente mais ouve na área de dependência química. Interno ou interno, gente, inicia um tratamento. E o tratamento não é só internação. Então, inicia, vai no profissional especialista, ou vai no CAPS-AD, ouve uma equipe multiprofissional, sabe? Ouve o que aquela equipe tem a dizer após uma avaliação bem minuciosa. Vamos ouvir o paciente, vamos ouvir a família, Exato. E aí a gente constrói junto. Não é tão simples, interno ou não interno, né? É bem mais complexo que isso. Então, assim, isso que o Caio falou é muito importante. Eu, particularmente, né, eu gosto muito do trabalho ambulatorial, mas isso não significa que na minha prática clínica, tanto no consultório quanto no CAPS, a gente já não internou, porque nós já, sim, internamos em hospital geral, em clínicas, enfim, em diversos tipos né, de locais que nós temos ali da rede, mas isso não é a única coisa que a gente tem para ofertar para esse paciente e nem a mais efetiva, né? Isso é um pontinho que a gente tem ali no hall de várias né, receitas que a gente tem ali para discutir com essa família e com esse paciente. Então, assim, sobre as mulheres, eu queria levantar mais um ponto de que os locais que fazem esse atendimento às mulheres, né, seja CAPS, né, seja um atendimento, sei lá, no PAV, em qualquer lugar que for, igreja, a gente tem muitos locais que acolhem, né,
é muito importante que tenham grupos específicos para mulheres, tá, pessoal? Isso é muito importante. Pode existir, claro, também os grupos mistos, mas é importante que tenha um local, né, onde essa mulher seja acolhida com uma intimidade maior, com um cuidado maior, porque às vezes essa mulher ela quer falar, por exemplo, de violências, de abusos que ela sofreu, às vezes o papel do homem é um papel delicado na vida dela. Então, se a gente tiver só grupos mistos, isso vai prejudicar um pouco, né? Um pouco não, isso vai prejudicar de forma significativa. As pesquisas trazem o resultado dessa pesquisa. Então, a gente precisa, sim. Eu acho que a gente pode até, Caio, começar a fazer os encaminhamentos finais, e aí se alguém tiver mais alguma pergunta, né? Alguém quiser falar mais alguma coisa, tá super aberto, nós já vamos para quase uma hora aí Nossa, de live. Eu acho que o tema é muito importante, o tema é muito gostoso, né? A gente poderia ficar falando muito tempo, mas eu acho que a gente conseguiu tocar nos pontos principais. Se fosse fazer algumas recomendações, digamos assim, né, no tratamento de mulheres, o que eu falaria, sabe? Fazendo um breve resumo, uma retomada do que a gente falou. Atenção primária, gente. Essa mulher não vai chegar no CAPS, não vai chegar na atenção na rede secundária, nos locais especializados imediatamente. Então, é muito importante a atenção primária, estar preparada, receber essa paciente. É importante um matriciamento. Então, isso é fundamental. É fundamental a gente trabalhar os preconceitos, né, nos livrarmos deles, dos julgamentos. Às vezes, quando a mulher chega, né, já trata mal a mulher por ela ser uma dependente, já tem, né, aquela questão, e os filhos já não recebem bem, a mulher já tem medo de perder a guarda. Então, assim, quanto mais nós nos livrarmos desses julgamentos e acolhermos verdadeiramente essa mulher em qualquer serviço que ela chegar, porque a porta de entrada pode ser o pronto-socorro, pode ser a atenção primária, pode ser o CAPS, em qualquer lugar ela tem que ser bem acolhida, tá? Eu acho que isso é o principal, o acolhimento, a escuta. Isso tem que ser uma coisa muito importante. Quer falar mais alguma? E aí a gente vai fazendo esse ping-pong, Caio? Olha, primeiro ponto, como você falou, atenção primária, na verdade é o objetivo, elas não chegam nos serviços especializados, tá? Geralmente chega ou por alguma busca ativa. Quando eu trabalhei no CAPS, isso tinha muito, né? Um serviço chamado CAPS Rua, onde os técnicos em redução de danos, eles iam para a rua e conscientizavam, né? Primeiramente assim, oferecendo um lugar para a pessoa poder tomar um banho, para poder muitas vezes tratar alguma ferida e tal, e dali começava algum tipo de gancho para poder motivar o tratamento. Então, assim, não chega diretamente, bate na porta lá do especialista, né? Olha, CAPS, tudo bem, tô precisando me tratar? Não chega. Então, assim, outro ponto, o que está no entorno? Então, assim, gosto muito do trabalho da assistência social. Eu sei que não é só isso que eu vou falar, mas eu acho assim, os profissionais são fantásticos. Mas qual é o enredo? Muitas vezes essa mulher ela está junto com um companheiro também abusador de substância e existe uma cumplicidade ali, um encobre o outro. Então, qual é o contexto? Tem que ter uma forma de conseguir entrar, tá? Que é a parte mais difícil. Esse laço de criar uma empatia e a pessoa conseguir vincular, né, a mulher conseguir vincular, é mais difícil do que o homem. Então, profissionais que desenvolvam, ou pelo menos tenham um treinamento suficiente para poder estabelecer vínculo. Obviamente que o lado humano é mais importante, mas existem sim formas de se desenvolver o vínculo. Eu acho que é um outro fator importante para poder implicar mais mulheres dependentes ao tratamento. A palavra-chave é vínculo e acolhimento, né? Vínculo e acolhimento. Isso é fato. Sim. É fato. Sim. Para mim sempre foi, né? Quando você compreende a pessoa ali, por mais que não concorde com o que a pessoa está falando. Né? Eu gosto muito da DBT por isso, né? Porque, assim, por mais que dentro você não concorde, você sabe que está errado, mas você dando a escuta para a mulher ali, acolhendo, abre-se uma grande porta. Outra coisa importante é assim, gente, que eu queria também lembrar. Por que é necessário, para já, esse tipo de política pública e de ação especializada no tratamento da mulher? 50% das dependentes químicas já
tentaram o suicídio. Não é o Caio que está falando, tá bom? É estudo com peso, 50%. Então, o número de mulheres dependentes químicas que cometem suicídio, ele é infinitamente maior do que o de homens. Né? As mulheres, geralmente, elas têm uma comorbidade primeiro, ela tem um transtorno mental primário e a Caio, tá dependência química aparecendo uma secundária. mensagem aqui para mim. Eu nunca fiz uma live, eu comandando, que Uhum. tem 13 segundos Eita! restantes. Não Então, sei beijo! se vai cair. Vai cair! Gente, beijo, Mas Gleice. vamos lá, a gente estava nos encaminhamentos finais. Eu acho muito importante fazer esses encaminhamentos finais. Né? Então, em mais uns 10 minutinhos, né, Kai, a gente encerra, porque eu acho importante essa finalização. A discussão foi muito boa, a gente tocou em pontos muito importantes, tiveram muitas perguntas, mas eu acho que a gente fazer um breve encerramento é importante. E aí você estava no meio da sua fala, né, Caio? Você quer terminar de pontuar para a gente? Como eu falei, principalmente a necessidade da criação de serviços especializados para o tratamento das mulheres. Nós precisamos embasar as políticas públicas para isso. Pois sem as políticas públicas vai ser impossível. É só através dessas portarias e dessa luta que nós vamos conseguir. Não adianta querer fazer muitas vezes um esforço com poucos profissionais, e a gente sabe que acaba cansando muitas vezes e a gente não alcança. Então, eu acredito que Sim. através dos estudos, através das pesquisas, e isso a gente precisa também do fomento governamental, até para poder fazer o próximo levantamento nacional, né? Precisa para justamente embasar as políticas públicas e desenvolver programas de atenção às mulheres dependentes químicas e todo né, o entorno, né, família, criança, tudo que ela vai precisar para que possa se tratar. Sim. Bom, o Eduardo entrou, não sei se você estava acompanhando antes, Eduardo, mas a gente, na verdade, estava numa live, caiu porque o tempo esgotou e a gente está fazendo só a finalização. Uma coisa muito importante que eu queria falar é sobre a questão da pandemia, tá, pessoal? Tá tendo um aumento muito grande do consumo de álcool e outras drogas durante a pandemia, no geral, mas aí eu queria me atentar ao grupo das mulheres. Então, as mulheres estão bebendo muito, fazendo muita live em grupo, né? Compartilhando as lives, bebendo. Então, assim, eu queria dizer, e aí eu queria voltar a minha fala para as mulheres, tá? Especificamente, não mais para os profissionais, que você não precisa esperar desenvolver um padrão de dependência para buscar ajuda, tá, pessoal? Então, não, se você está percebendo que você está fazendo um uso mais abusivo, que está atrapalhando sua rotina, quanto mais precocemente você buscar ajuda, melhor. Né? Então, eu queria dizer isso. Quanto mais precocemente, melhor. E como eu disse anteriormente, independente da pessoa querer ou não querer parar, né, é importante buscar uma orientação, uma avaliação. Então, não deixe para chegar no estágio, digamos, final, numa dependência já estabelecida para buscar ajuda. Então, busque antes, porque o que a gente tem na prática é que as mulheres buscam ajuda quando elas estão no estágio já muito avançado da dependência. Então, não façam isso. Quanto antes você buscar ajuda, melhor. Uma outra dica que eu queria dizer, né, aí a gente já falou um pouquinho, mas eu queria reforçar. Pessoal, quem trabalha com mulher, trabalha com família, tá? Trabalha com criança. Não tem como você trabalhar com mulher e simplesmente vendar os olhos de que existem crianças ali, crianças, adolescentes. Eu preciso olhar para essas crianças, porque senão eu estou montando uma barreira estrutural para o atendimento dessa mulher. Então, a gente precisa, sim, olhar para a família, tá? Então, se eu estou atendendo mulher, eu tenho que pensar numa estrutura, né, de rede, de atendimento, de locais, ou dentro do próprio serviço, porque senão essa mulher não vai chegar para mim, tá? Se eu começar a colocar um monte de barreira, coisas simples mesmo, igual, por exemplo, já não posso levar os meus filhos comigo, não tem com quem deixar. Aí até eu organizar com quem que eu deixo meus filhos, eu chego atrasado no serviço. Aí o serviço me deixou entrar, porque eu cheguei atrasada. Né? Então, assim, coisas simples que vão dificultando o acesso da mulher. Então, a mulher tem um acesso muito mais dificultado ao tratamento do que os homens. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Mais alguma coisa, Caio, que você queria falar? Eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar falando sobre o tema, ainda mais com você, né, Gleice, profissional aí de
peso mesmo nessa área, Ah, admiro o seu obrigada. trabalho demais. E eu espero que nós possamos ter contribuído, né, com as pessoas que assistiram com alguma coisa, nem que seja uma reflexão ou um olhar mais Sim. inteligente sobre a situação. Porque somos nós, Uhum. né? Somos nós, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, que vamos poder mudar alguma coisa. Não adianta também ficar Uhum. sentado esperando, que não vai, né? A gente tem que fazer alguma coisa. E todos nós somos agentes modificadores, né? Sim. Nós, quem nos assistiu, e falar que também fico à disposição, né? Fico à disposição para Uhum. conversas, né? E é isso. Obrigado. Sim. Bom, gente, eu também quero agradecer. Só para quem entrou agora, eu quero lembrar que, na verdade, a gente começou a live às 20 horas, aí caiu e a gente entrou de novo, porque a gente queria fazer os encaminhamentos finais. Mas eu quero agradecer muito, Caio, né, por você ter aceitado o convite, estar participando com a gente, estar nesse bate-papo. É um assunto, pessoal, que quem assistiu, eu queria que vocês levassem isso para os serviços de vocês, para a família de vocês, que vocês conversassem sobre isso. A questão do uso abusivo de álcool e outras drogas entre as mulheres. É um assunto que precisa ser falado sim, a gente não pode deixar que a vergonha, o medo, o tabu impeçam a gente de falar desse assunto. Então, que bom que a gente teve, né? Na primeira parte da live, a gente estava aí com umas 20 e poucas pessoas, sabe, Caio? E eu fico Legal. muito feliz, igual eu falei, isso é uma corrente do bem, né? Uma corrente de pessoas querendo discutir, querendo ajudar, querendo entender, e isso é maravilhoso. Então, obrigada por todo mundo, gente. E quem gostou, né? Siga a gente no Instagram, no Facebook, e vamos continuar nessa rede de apoio, tá ok? Um grande abraço para vocês, um grande abraço para você também, Caio. Outro para você, Gleice. Obrigado, viu? Até mais, Até pessoal. mais.